Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, hoje, terça-feira, que comemora o dia de Zumbi, certo? Em que é comemorado em muitos municípios do Brasil, inclusive São Paulo, que lá é feriado, certo? Que é o dia da consciência negra. E nós queremos aqui render essa homenagem ao grande herói da nossa pátria, Zumbi de Palmares, que representa a luta dos escravos pela sua liberdade, né? A luta dos negros pelo seu reconhecimento como parte do povo brasileiro, né? E isso é uma luta que todo dia nós temos que lutar, porque não é possível haver tanta discriminação como de fato existe em nosso país, em todos os tipos de ação, em tudo que a gente observa por aí, nós temos que fazer. Por isso que é importante esse dia da consciência negra, esse dia de Zumbi dos Palmares, para que a gente possa a todo momento relembrar essa luta, que é a luta pela igualdade, que é a luta pelo fim da discriminação, que é a luta contra o racismo. Nosso país, apesar de dizerem que é um país cordial, é um país profundamente racista. Inclusive porque foi aqui no Brasil o último país a terminar a escravidão no mundo, né? E a gente sabe o quanto foi violenta essa escravidão e o quanto é violenta a relação das pessoas por conta dessa tradição escravagista do Brasil, né? A relação dos senhores de engenho, hoje setores extremamente reacionários que continuam discriminando os negros, os pobres, enfim, todos aqueles que são considerados subalternos em nosso país. Por isso, nossa homenagem a esse dia. Mas nós queríamos também aproveitar um assunto que é importante, está na pauta aí de todos os jornais e está na pauta do povo brasileiro, que é a saída do Brasil dos médicos cubanos. Bolsonaro, durante toda a campanha, atacou o programa Mais Médicos e atacou em particular os médicos cubanos. Primeiro dizendo que eles eram agentes que vinham aqui fazer doutrinação do nosso povo. Esse era o argumento lá atrás, quando foi criado os mais médicos, quando vieram para cá os médicos cubanos, eles consideravam como médicos que vinham se infiltrar no povo brasileiro. Depois isso foi totalmente desmentido pela própria realidade. O povo brasileiro passou a querer bem os médicos cubanos. Por quê? Não só porque foram centenas de cidades que pela primeira vez viram um médico trabalhando fixo na sua cidade, como também pela forma como esses médicos atendem, levando em consideração o que a pessoa fala, ouvindo, tratando com respeito, completamente diferente do que alguns médicos praticam em nosso país, que sequer olham para o paciente, sequer apalpam o paciente, muitos até têm nojo de pegar nas pessoas. Então foi uma mudança muito importante para o atendimento de saúde em nosso país. E isso influenciou muitos médicos brasileiros que passaram também a atuar dessa forma, a melhorar o seu atendimento, a fazer com que as pessoas fossem melhor respeitadas. Tenho certeza que o Mais Médicos vai ser um marco na história da medicina em nosso país, principalmente do atendimento básico de saúde, pela forma como esses médicos cubanos atuaram em nosso país durante todos esses anos, desde 2013 até agora, praticamente 5 anos. Agora, Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, atacou fortemente os médicos cubanos. Atacou dizendo que eles eram escravos, atacou dizendo que eles não tinham qualificação, que tinham que fazer o exame do Revalida, atacou de todos os jeitos. Pois bem, agora Cuba, até mesmo para proteger os seus médicos, os seus cidadãos, tomou a iniciativa de falar, não, então nós vamos sair do Brasil, nós vamos retirar, porque inclusive se ameaçava de agressões a esses médicos, porque os bolsonaristas são completamente estúpidos, atacam de qualquer jeito. Então Cuba atuou muito fortemente para romper esse convênio, esse contrato e levar os seus médicos de volta. Isso por conta do ataque de Bolsonaro e do ataque dos seus correligionários que o tempo todo fizeram com que o programa Mais Médicos, tentaram fazer com que o programa Mais Médicos fosse execrado.
Hoje mesmo na tribuna, o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, voltou a atacar os cubanos, voltou a atacar o programa Mais Médicos. E agora ele vem e diz, não, se quiserem ficar no Brasil, nós vamos dar a guarida, nós vamos dar o refúgio para esses médicos cubanos. Mas o que eles provavelmente não imaginam é que a maioria esmagadora dos médicos cubanos vai voltar para o seu país, não porque são escravos, não porque lá é uma ditadura, mas porque de fato é a terra deles, é onde eles têm família, onde eles têm as suas raízes e é para lá que eles querem voltar. Eventualmente alguns vão ficar aqui no Brasil por conta de que casaram aqui, tiveram filhos, porque isso acontece normalmente e provavelmente vão ficar. Mas aí o Bolsonaro é que entra o problema, porque como é que eles vão substituir os 8 mil médicos cubanos e mais 2.000 vagas que não estão preenchidas? Aonde eles vão achar médicos brasileiros para fazer essa substituição? O Revalida, que é um programa que ele quer exigir, o Revalida vale para os cubanos, vale também para todos os médicos de outras nacionalidades que se formaram no exterior ou médicos brasileiros que se formaram no exterior. Hoje no Brasil nós temos milhares de médicos formados na Bolívia, onde as faculdades são mais baratas e que não podem atuar no Brasil. Eles têm que fazer o Revalida. Acontece que apenas cerca de 25% daqueles que prestam o exame Revalida são aprovados. Então a dificuldade para Bolsonaro preencher essas 10.000 vagas vai ser enorme, porque ele vai depender muito desses médicos formados fora do Brasil para preencher essas vagas. E o Revalida é um exame que na verdade é uma verdadeira reserva de mercado feita pelos médicos brasileiros, pelo Conselho Federal de Medicina, que impede a ampliação de médicos que trabalham em nosso país. É da mesma forma que a OAB, ela faz um exame cada vez mais difícil para diminuir o número de advogados que atuam no Brasil. Portanto, a dificuldade vai ser enorme. E outra dificuldade, por mais que pague, os médicos brasileiros que já estão trabalhando dificilmente vão se deslocar dos grandes centros urbanos, das cidades com melhor infraestrutura, ou mesmo para a periferia dessas cidades e para o interior do Brasil. Eles não vão preferir isso, eles vão querer continuar onde eles estão atuando. Então essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio que ele tem e que nós achamos muito difícil de ser resolvido. Então, conclusão disso, Bolsonaro, ao atacar os médicos cubanos, ao atacar o programa Mais Médicos, provocou o desatendimento da população brasileira, das áreas mais afastadas e das periferias. Infelizmente, nós não enxergamos como isso possa ser resolvido a curto prazo. O programa Mais Médicos também foi responsável por ampliar o número de vagas nas universidades. Ampliou em cerca de 20.000 vagas. Só que essas 20.000 vagas, os que entraram e começaram a fazer os seus cursos, só vão terminar ao final do ano que vem. E nós não sabemos se eles vão de fato trabalhar nessas regiões. É o que a gente espera. Qual vai ser o incentivo a ser dado? Como vai se fazer isso? O programa Mais Médicos foi um programa de excelência do governo Dilma que melhorou muito o atendimento básico de saúde. Muito ainda precisa ser feito, mas o problema central da saúde no Brasil hoje é exatamente falta de médicos. E essa falta de médicos foi suprida exatamente pelos médicos cubanos que tão bem atenderam a população brasileira. Nós queremos desejar a esses médicos a maior felicidade do mundo, as melhores condições que eles tenham no seu país, que eles voltem junto com as suas famílias e que, se quiserem voltar no Brasil, serão sempre bem-vindos, porque aqui o nosso país acolhe a todos. Nós estamos vendo aí que o Bolsonaro fala também em revogar a lei da imigração, que foi uma lei democrática que nós aprovamos aqui no ano passado. Ele quer mudar exatamente para impedir que trabalhadores de outros países venham trabalhar no Brasil. O Brasil não sofre o problema da Europa, onde africanos em grande quantidade vão para trabalhar. Nós aqui temos uma quantidade muito pequena de imigrantes que vêm trabalhar em nosso país e realmente não afeta o nosso mercado de trabalho. Por isso que nós recebemos a todos com o maior carinho, com a maior solidariedade.
Queremos continuar recebendo a todos que queiram estar no nosso país. Por isso que nós repudiamos qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de visão anti-trabalhador de outros países, qualquer tipo de preconceito. E é por isso que nós e o povo brasileiro aceitamos de bom grado os médicos cubanos. Vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando para que o povo brasileiro tenha um bom atendimento de saúde em nosso país. Muito obrigado a vocês e um grande abraço.